tá fazendo assim ainda, não sei se... agora sim. Ó, agora estamos ao vivo, tá valendo. Estamos ao vivo, lado a lado, como uma boa parceria. Maravilha. O Google perguntou se a gente estava pronta. E aí, a É, gente está pronta? prontíssima. Vamos botar Storyline Labs no mundo de uma vez, botar essa cara cor-de-rosa. Nem sei se é muito cor-de-rosa, é cor-de-rosa e azul, né? E, e é isso, vamos lá tocar em frente. Vamos contar para eles um pouquinho como é que tudo isso começou? Vamos contar um pouquinho. Afinal de contas, a gente está propondo para as pessoas uma facilidade para elas contarem as histórias das marcas Sim, baseadas nas histórias delas. Então, nada mais justo que a gente começar pela nossa. não é? Então, vai ser bem interessante, porque a Storyline Labs, ela surgiu da união das nossas histórias, e que tem a ver exatamente com o que a gente vem propor nesse trabalho em conjunto num laboratório de construção de narrativa, né? Então, as nossas narrativas, né, a gente estava conversando um pouquinho antes de abrir aqui para o público, e eu estava falando para a Natália, né, que esse fio vermelho da nossa história, de cada uma de nós, se Explica o fio juntou, vermelho. vou explicar, se juntou e aí nasceu um fio vermelho, um terceiro fio vermelho, que é o fio vermelho da Storyline Labs. Fio vermelho, né, no contexto da biografia, do estudo biográfico, do trabalho investigativo da biografia, é aquela linha da vida. Então, né, é uma linha vermelha, porque tem a ver com propósito. Então, é esse fio que conecta as nossas ações no mundo. O que está por trás do que a gente faz? Né? Qual é o propósito das nossas ações? O que nos impulsiona em direção ao futuro na construção, na realização de um propósito? Mas é um propósito colocado no mundo, né? É algo prático. Então, de tudo que eu venho fazendo na minha vida, o que isso se conecta com o que eu vim fazer aqui? Né? Isso é o fio vermelho. Então, o fio vermelho da história da Natália se juntou com o fio vermelho da minha e nasceu um terceiro fio vermelho. Né? Então, surgiu a Storyline Labs, que tem um propósito de ser como marca, né? como espaço de realização no mundo. Quem que vai começar contando um pouquinho do seu fio vermelho? Eu tô aqui pensando, a Fernanda fala tão bem que se ela quiser falar a live toda, eu vou ficar aqui escutando feliz. Não, mas você também sabe falar bem. Comunicação não é o meu forte, a comunicação mais forte é aí, né? É sim. Quer começar? Vamos lá, fica à vontade para poder me complementar. Quem estiver assistindo a gente, seja online, seja em outro momento, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, a gente lê os comentários e vai ter atenção com o que tiver de dúvida, de curiosidade. A Storyline Labs, ela foi gestada por mais ou menos 3 anos, mas a gente não sabia que a gente chegaria a esse lugar. É. A gente está há 3 anos compartilhando, assim, de habilidades somando uma para a vida da outra. Então, eu ajudei a Fernanda a construir o site dela, a narrativa ali enquanto marca na internet, a pesquisar junto a ela a respeito do que levou a marca dela a nascer, como funciona, tudo, absolutamente tudo. Eu entrei no papel investigadora. E ela contribuiu muito comigo para eu conseguir olhar para a minha história e entender tanto dentro da perspectiva temporal, a organização, quanto também de gestão de tempo, de curadoria do tempo, num primeiro momento, na pandemia, que eu estava assim, descabelada, e a Fernanda foi um anjo na minha vida, quando a gente se conectou, e depois para eu, dentro da perspectiva ali do aconselhamento biográfico, da consultoria biográfica, eu consegui me localizar na linha do tempo da minha história, olhar para trás, olhar para dentro, de uma maneira bem amparada, bem estruturada, para me permitir acessar vários pontos ali importantes da história, alguns que eu nem lembrava mais que estavam numa caixinha assim, no
deixada de lado que, enfim, eu consegui, dentro da estrutura que ela foi conduzindo, acessar, e foi fundamental para eu poder me reconhecer na minha história, quanto a qualidades, a habilidades, a entender o que eu busco por trás de tudo que eu faço, de tudo que eu busco, que é o tal fio vermelho, para conseguir me apropriar melhor da narrativa da minha vida, entendendo mais, com uma base de autoconhecimento fundamentada, e a Fernanda é maravilhosa nesse sentido, para ajudar a conduzir, dar clareza e olhar com todo acolhimento, todo direcionamento, que ela tem, assim, uma maestria. E isso também tem relação com marca, porque a marca, seja marca pessoal ou outra que eu possa criar, e a Storyline Labs é uma marca que está sendo um produto de nós duas, carrega muito da gente, não tem como. A marca, ela nasce de nós, então a gente leva quem nós somos, a nossa história, os nossos valores, e a Fernanda me ajudou a conseguir tanto fazer as pazes com muitas coisas, quanto a conseguir também dar uma perspectiva para elas a partir dessa essência, ancorada nessa essência, que é a força que eu tenho para me projetar, para realizar no mundo. Complementa aí se você quiser. Então, e aí você falou na caixinha esquecida, né? Sim, então, caixa de Pandora. Essas memórias esquecidas numa caixinha. Aí, se a gente pensar nas histórias, eu acho que a gente já ouviu bastante história, já viu isso em filmes, geralmente filmes biográficos, sempre tem uma caixinha onde a criança guarda coisas especiais, muito especiais. Né? Então, é a caixinha dos tesouros, que é guardada num cantinho onde ninguém deve encontrar, a não ser a própria criança, né? Então, é num buraco na parede, é numa tábua do chão que se movimenta e a caixinha está lá embaixo, né? O que é esse tesouro que a gente deixa empoeirado, né, numa caixinha, esquecido no tempo, e que um simples olhar para trás, um simples lembrar que a caixinha existe e tentar ir buscar nesse lugar secreto onde é que está essa caixinha, né? E lembrar o que é que tem dentro dela de tão importante, de tão especial. E às vezes é um pequeno detalhe que conecta com o que a gente está fazendo hoje, né? Então, uma pequena forma de fazer algo lá atrás, na infância, de organizar uma brincadeira, né? De transformar um chão em tabuleiro, e, de repente, agora está aqui colocando esse lúdico na vida, né? E transformando, né, esse caminhar na sua história atual em direção ao que está vindo, né, do futuro, em nosso encontro, caminhar com essa ludicidade, né, com essa alegria, essa beleza de olhar para a vida, para a sua própria existência, com o olhar da criança, né? Então, isso a Natália faz muito bem, porque quando ela foi construir o meu site, né, e ela foi uma super detetive da minha história, e é incrível, né? Porque eu trabalho com biografia, e durante a pandemia, eu estava fazendo a formação em aconselhamento biográfico, então eu estava com todas as minhas memórias muito fresquinhas, né? E aí, o trabalho com a Natália foi um trabalho, esse encontro que a pandemia nos proporcionou foi um grande encontro. E a gente fala disso também no aconselhamento biográfico. Um dos pontos que a gente olha na hora que a gente está estudando uma biografia são os encontros, a importância dos encontros, o que eles nos trazem, tanto como facilitações, né, e como impulso para o criar, para o novo, como também desafios. E nem todos os encontros são alegres, né, mas eles trazem desafios que também nos proporcionam crescimento. Felizmente, o nosso desafio é um desafio lúdico, né, Natália? Esse encontro, né, que a gente teve com a pandemia trouxe uma qualidade de crescimento que é positiva, né? A gente não sofre
crescendo nessa nossa parceria, né? Então, Verdade. uma vem trazendo coisas para outra o tempo inteiro. E eu vinha dessa história, da minha história, né, de buscar me olhar, sempre, desde muito cedo na minha história, eu estou sempre buscando entender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Então, com uma preocupação muito grande em estar sempre melhor, sempre acertando, e o que os acontecimentos da minha vida dizem sobre isso? Como que eu posso aproveitar cada coisa para crescer? E aí, com a Natália, foi incrível, porque eu já vinha tentando construir um site, assim, né, super leiga, metida, né, fuçando lá sem entender direito o que eu estava fazendo, e quando dava alguma coisa errada eu não sabia a mínima noção de como que eu vou consertar isso, porque não tinha habilidade, eu tenho habilidade criativa, eu não tenho habilidade nessa estrutura que tem por trás. E a Natália tem essa habilidade e tem uma habilidade que é transformar a nossa vida num tabuleiro de uma diversão, de um jogo, no bom sentido, né? De algo que traz divertimento, que traz conexão. Então, se você for lá no Fluxos Potenciais Humanos, no meu site, no site da minha marca, né? Não é o site da Fernanda, é o site da Fluxos, mas você vai encontrar a Fernanda lá. Porque é esse caminhar da Fernanda, traduzido pela Natália, no trabalho que a gente fez junto. Ela fez mapas de empatia, a gente fez muitas conversas, e ela foi estruturando a narrativa da minha marca a partir daquilo que eu fui falando para ela da minha história. Quando estava pronto e ela me mostrou, eu fiquei muito emocionada, porque eu me vi lá e via fluxos. Né? Então, assim, essa conexão de que sentido tem ter um site, né? Qual é o sentido da minha marca e o sentido de levar ela para o mundo. A hora que eu li o que a Natália colocou lá no meu site, que eram as minhas próprias palavras, da minha própria estrutura de vida, eu fiquei muito emocionada. Eu, o pensamento que me deu foi assim: eu tenho o porquê de colocar isso no mundo. Faz sentido outras pessoas se relacionarem com isso que eu tenho para oferecer. Então, eu espero que as pessoas entrem lá no site e pensem a mesma coisa. Ah, é muito bom quando representa a gente assim, né? Eu fico muito feliz com isso. Tudo que você falou, para mim, é gratificante, porque esse é o resultado que eu gosto no trabalho. Porque, assim, a estrutura de um site em si, ela é a parte fácil, entre aspas, do negócio. Exige você aprender uma técnica, mas conseguir captar aquilo que precisa estar ali, dentre várias coisas que podem estar, é o desafio. É o desafio que me move, vamos dizer assim. E te move muito bem, porque você consegue traduzir tudo isso. Você me botou ali, né? Então, assim, eu tenho certeza que os outros clientes teus sentem a mesma coisa, porque você tem uma sensibilidade de captar e trazer para a narrativa. Não é só entender a pessoa, mas também é a partir daquilo que a pessoa diz sobre ela, né? Porque você faz um trabalho de investigação bem minucioso e bem delicado, bem sensível, e, e aí, a partir disso, você coloca a cara da pessoa na marca dela. Eu acho isso, não é todo mundo que tem essa habilidade, humaniza a marca. Isso é muito especial. Isso tem uma história bem legal. Quando eu comecei no mundo digital, eu fui trabalhar algumas marcas e a abertura que eu tive foi para pessoas, assim, foi por parte, né, de pessoas que eram próximas. Então, meus familiares foram as primeiras pessoas que me contrataram. Dentro desse meu círculo próximo, tem muita gente que empreende e que precisava de alguém para construir um site, para fazer rede social. E para mim era aquele óbvio, que nem todo mundo está vendo, mas que era muito claro como que a marca dessas pessoas falaria por eu conhecer quem elas eram.
por ter essa convivência ali desde criança até a idade adulta, falava, olha, essa marca falaria assim. E eu colocava isso para o mundo na voz da marca. E isso foi gerando novas oportunidades de ter contato com pessoas que não eram do meu círculo familiar, eu não conhecia a história, e entrou um lapso, porque antes eu não sabia de onde eu puxava, eu sabia que estava dentro de mim, que eu conseguia expressar e que ressoava com o papel daquela marca de fato no mundo, com o que ela fazia, com o que aquela empresa oferecia, para além de produto e serviço, né? Quando você fala de narrativa, você tem, assim, como você conduz a apresentação do produto e do serviço, que é o grande diferencial de como que aquilo é visto pelas pessoas. E quando eu comecei a atender pessoas que não eram da minha família, eu falei, poxa, de onde eu tiro isso? Vou tirar da minha cabeça? E eu até comecei tirando da minha cabeça. E eu via que o pessoal falava assim, olha, ficou muito legal o seu texto, mas a minha filha achou que não tem nada a ver comigo. Não conecta, Ficou muito legal, mas assim, não tem muito a ver. Falei, caramba, por que nas empresas das pessoas que eu conhecia eu conseguia fazer isso tão bem e para as outras não? Será que tem alguma coisa que me ajuda a ter esse entendimento, mesmo que eu não tenha convivido com as pessoas, ou que eu preciso atender só a gente que eu já conheço ali, já captei mais assim da essência dos valores, mesmo que de forma intuitiva. E aí eu fui entendendo que tinha uma estrutura de conhecimento. Eu fui lá no storytelling, no branding, fui aprofundar em copy, para poder ver o que eu poderia fazer para embasar essas criações em algo que desse essa mesma ressonância, assim, da pessoa falar, poxa, isso é minha cara. E a Fernanda coroou esse entendimento me falando aqui isso tudo, porque a Fernanda, a gente se conhece assim, desde que eu sou criança, eu brinco com ela, porque ela fez a consultoria biográfica comigo, então ela investigou tudo da minha vida. Mas a gente se conheceu oficialmente, assim, em 2020, por meio da internet, dentro de um contexto em que eu estava buscando me organizar melhor e ela estava oferecendo uma curadoria do tempo, que foi o primeiro trabalho que a gente fez juntas. Então, não teve esse convívio desde quando eu sou criança e a oportunidade de captar essas informações como dos meus familiares ali, que eu fiz a narrativa e deu super certo. E o efeito não foi igual o dos primeiros clientes ali, que eu dei um pouco de cabeçada para tentar buscar essa essência e transmitir, mas não foi muito bem. Ela já veio dentro de uma perspectiva que tinha um processo estabelecido para conseguir buscar isso, e não só isso. Ela enriqueceu essa perspectiva, porque o trabalho que ela faz com a consultoria biográfica, com aconselhamento biográfico, porque pode ter os dois nomes para vocês poderem entender, eu estou falando da mesma coisa. O trabalho que ela faz, ele dá esse subsídio para marcas pessoais e dá a oportunidade de a pessoa poder entender mais a sua voz, o seu papel no mundo, a sua essência, o que mantém quando tudo muda em relação à história dela. Então, assim, é curioso. Eu, por mais que assim, eu contei outro dia, foram umas 30 narrativas de marca. Eu não tinha conseguido colocar a minha voz no mundo, a minha marca, trabalhar a minha rede social, fazer o site. Eu fiquei durante 6 anos sem fazer o meu site, fazendo diversos sites para um tanto de gente, porque eu falava, tá, mas e eu? Quem sou eu? O que tem na minha história para eu transmitir? É difícil, às vezes, a gente se olhar e a gente se reconhecer, porque às vezes a gente conhece tanto as nossas falhas também, e mesmo que elas não sejam tão grandes, na nossa perspectiva, principalmente emocional, às vezes é grande a ponto da gente anular o valor ali de outras tantas coisas. Então, muitas vezes esse olhar externo é aquilo que vai permitir que a gente consiga se reconhecer na nossa história e acolher a nossa história para conseguir expressar ela no mundo. E a Fernanda veio trazendo essa bagagem que contribuiu muito para que eu conseguisse
começar a expressar mais e encontrando mais a minha própria voz dentro das narrativas de marca que eu estabeleço com o mundo. Então, ela não só foi alguém ali que foi um laboratório dentro da... assim, foi cobaia dentro do meu processo de pesquisa, que, assim, ela foi uma das pessoas que eu mais usei ferramenta, porque a gente empolga, as duas gostam de pesquisa, as duas tiveram um pezinho na vida acadêmica, e aí a gente empolga, ela pesquisou um tanto de coisa na minha biografia, eu falei, ó, vou pesquisar um tanto de coisa aqui, vamos usar ferramenta, vamos fazer isso, vamos fazer campo, vamos fazer mapa de empatia, vamos fazer investigação de arquétipo, e assim, nesse processo que ela falou do lúdico, de ser algo divertido, algo bacana de se descobrir, de se autodescobrir. Então, foi bem rico. E disso tudo nasceu o Storyline Labs, que é o que a gente está trazendo aqui para vocês em primeiríssima mão. Essa vontade, né? De repente, a gente combina tanto nesse pesquisar, né? Então, assim, essa pesquisa nata, pesquisador nato, investigador nato que existe dentro de cada uma de nós, que propõe para outra o tempo inteiro uma novidade. Vamos fazer um negócio diferente para ver o que você acha, de repente te ajuda nisso, de repente vai ali, topa fazer tal coisa, vamos aplicar. E aí uma fica provocando a outra, e isso traz só benefício, na verdade, para as duas, né? Porque quem está aplicando com a outra, ganha na experiência, pode modelar depois, né? Para ir melhorando a sua ferramenta, se for o caso. E a outra ganha o resultado daquilo que foi feito, né? Maior conhecimento sobre si mesmo, sobre sua marca, sobre o que quer pôr no mundo. Todo mundo quer pôr alguma coisa no mundo. Todo mundo quer fazer alguma coisa para o mundo, mesmo que seja uma dona de casa que não sai de dentro de casa, ela quer pôr no mundo organização, acolhimento da família, uma estrutura de vida organizada, né? Então, a gente não está propondo isso na Storyline Labs. Na Storyline Labs, a gente está propondo associar duas pessoas, né? Eu e Natália e eu, com habilidades diferentes, mas com o impulso de transformar, de melhorar, de investigar, de pesquisar, de construir, que nos embasa, e poder levar isso para outras pessoas que querem colocar-se no mundo, seja a marca, o próprio nome, né? Porque tem muitas pessoas que têm o próprio nome como marca, né? Ou uma marca, e aí quando é uma pessoa que dá para sua marca o próprio nome, mais relação ainda com a história da pessoa, porque a marca é a própria pessoa, né? Então, o que de mim eu mostro, como que de mim eu posiciono aquilo que eu quero entregar, aquilo que eu quero realizar no mundo, disponibilizar para o meu cliente. E se a marca não é a própria pessoa, né? No meu caso, a minha marca não sou eu, minha marca é Fluxos Potenciais Humanos, porque é um espaço de desenvolvimento humano com base antroposófica. Agora, a Fernanda, desde muito cedo, está buscando acertar na vida, desde pequenininha, se conectando com o que é certo, o que me leva para frente, como que eu me melhoro a partir de coisas que eu vou vivendo. E aí, qual a importância do autodesenvolvimento num trabalho de potencial humano? Total, né? Então, o meu fio vermelho, ele passa pelo autodesenvolvimento, ele conduz a um processo de transformação para colocar no mundo o melhor que se puder. Então, esse é o propósito da minha marca, levar desenvolvimento para as pessoas, mas isso tem a ver comigo, porque foi sempre o que foi buscado ao longo da minha história. E aí, se eu contar partes da minha história, se vocês quiserem saber um pouco dela e tem a ver com o que eu estou falando, tá lá no meu site, né? Para conhecer um pouquinho sobre mim, você vai conhecer esse fio vermelho da minha história, no texto que a Natália redigiu, né? Preparou. Facilitei. Hã? Facilitei, veio de você. Mas é isso que a gente Grafei. É isso que a gente vem fazer na Storyline Labs, né? Storyline Labs é um espaço
onde nós vamos facilitar o processo de vocês na construção de uma narrativa que posicione adequadamente a sua marca a partir de você e que possa transmitir para a sua persona, né, para os seus clientes, aquilo que vocês realmente podem oferecer, para conectar vocês com a marca de vocês, vocês com o cliente de vocês. Então, e assim, é um espaço lúdico também, porque a gente vai trazer ferramentas, a gente vai trazer propostas de atividade, a gente vai exercitar, a gente vai compartilhar o que foi realizado a partir dessas sugestões de atividades, e aí construir esse caminho de tornar a sua marca mais humana, mais acessível, né? Muito legal. Então a Storyline Labs, ela foi criando, devagarinho, ela foi tomando cara, né? Foi se mostrando como que eu sou, porque a gente tem coisas em comum, que é essa vontade de pesquisar, vontade de transformar o mundo. Isso é uma coisa comum em nós duas. O caminho que cada uma segue é um pouquinho diferente, mas se conversam muito bem. E aí a gente vai trazer essa conversa para dentro da Storyline Labs, dando para a Storyline Labs uma autonomia, né, que é, a partir dos nossos saberes, desenvolver um fio vermelho, né, dela própria, da Storyline Labs, com a soma desses saberes, trazendo uma terceira qualidade para esse mundo, né? E a história é viva, por isso é um laboratório. Então, porque não tem um início, meio e fim do processo. Tem um início, um meio e uma continuidade, e mais meio, porque a gente dia a dia está reconstruindo essa história, revisitando essa narrativa. Então, é algo que pode ter gente que vai querer participar de alguns encontros e vai encontrar aquilo que buscou e encerrar? Pode. Tem gente que vai querer continuar, porque vai continuar a ver valor dentro dessa troca, dessa multiplicidade de olhares, de saberes, para construir essa história com base no potencial, que é algo assim muito conectado com a proposta da Fluxos, tem isso até no nome, Fluxos Potenciais Humanos, porque o potencial diz daquilo que a gente pode realizar no mundo, mas não mistura com aquilo, vamos dizer assim, propagar uma história, não é a gente pegar algo ali que a gente distorceu pelo que a gente sentiu e levar isso para o mundo. Não, é você estar na sua inteireza, que é o seu potencial, para poder levar essa história para a realização. E um olhar externo qualificado, tanto nessa questão de empreendedorismo, de marca, quanto com essa bagagem de ciência mesmo. A antroposofia é a ciência da espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com religião, igual a gente tem um tempo biológico de maturação, né? Então, com determinada idade, a gente está apto a conseguir andar. Com determinada idade, tem as características de cada fase. A antroposofia, ela tem por base, me corrija se eu estiver errada, se eu tiver aprendido certinho, você pode continuar aí assentindo, igual você está fazendo, que eu estou assim, ai meu Deus, deixa eu ver, agora é um momento de teste, a gente não ensaiou, deixa eu ver se eu sei, se eu aprendi. A antroposofia tem um estudo e um entendimento desse desenvolvimento, uma característica espiritual, que é essa dimensão do intangível, que também direciona a nossa vida, embora a gente não consiga, igual a dimensão biológica, né, tocar e ver, mas também tem um entendimento, um conhecimento por trás das fases que a gente passa nesse sentido. Totalmente. E tem todo o próprio, né, se a gente falar em potencial, se a gente falar em propósito, é algo que é intangível, né? O sentimento, ele é intangível, a emoção é intangível, e, no entanto, faz parte de nós, né? Então, esse crescimento
esse caminho de desenvolvimento espiritual, que é o que propõe a antroposofia, é um caminho que vai olhar o ser humano integral. Então, a gente também está olhando a partir né, dessa linha do tempo, quais os potenciais são alcançados em cada fase, né, como você falou, né, de uma certa idade, a gente vai conseguir, a partir de uma certa idade, a gente vai conseguir ficar em pé, a gente vai começar a falar, a gente começa a pensar, né, a gente começa a estruturar a frase. 2 anos antes não conseguia fazer isso. Uma criança, a partir dos 3 anos, ela vai começar a estruturar a frase. Antes disso, ela vai falar palavras soltas. Antes disso, ela não vai falar nada, ela vai fazer sons. Antes disso, nem sons direito ela faz, né? Logo que nasce, ela começa a fazer som, mas antes disso, ela não faz som. E ela não aparece, não está no mundo, mas ela está lá, na barriga da mãe, crescendo o tanto suficiente para poder se virar sozinha, né? Não ter mais um envoltório materno. Né? E antes disso, onde ela estava? Né? E é incrível, assim. Então, todo esse potencial, eu vi esses dias no Instagram, uma moça brasileira de Jessie Borg, ela se chama, ela foi apelidada de Jessie Borg. Ela teve meningite com 18 anos e ela teve que amputar os membros, braços e pernas. E ela tem várias deformações aqui no rosto por conta do processo da meningite. Então, ela conta a história dela. Eu vi o Instagram, uma partezinha de uma apresentação pública que ela está fazendo, e é uma apresentação motivacional, assim, uma palestra motivacional, porque ela está numa cadeira de roda, ela aprendeu a manusear a cadeira de roda para se movimentar com o antebraço, porque ela só tem o antebraço dos 2 braços. E ela está lá toda linda, com um potencial humano incrível de realizar. Quando eu vi essa pessoa, que se a gente for olhar, né, a gente, braços, pernas, mãos, pés, andando pelo mundo, podendo fazer o que quer. E essa pessoa com uma certa limitação, mas isso parece que não é o suficiente para limitar ela. Porque ela é mais do que o corpo. Ela é muito mais do que o corpo. Né? Então, aí eu fiquei pensando, quando eu vi, eu fiquei pensando nisso, assim, nossa, tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com esse âmbito do intangível. Né? E aí eu fiquei, nossa, aí dá para ver o quanto ela é sem precisar de pernas e braços. Maravilhoso esse exemplo. Né? Então, assim, esse que está por trás, que nos faz acordar, às vezes a pessoa está em depressão, mas ela levanta da cama e ela vai para a vida, mesmo deprimida. Né? E o que é isso que movimenta a gente? O que é isso que, por mais que a gente esteja sem motivação, a gente ainda vai atrás? O que é isso que faz a gente ir atrás, né? E aí, a nossa vida, cada passo que cada um de nós dá na sua história, esse passo é totalmente preenchido de propósito, que é espiritual. Propósito é uma coisa espiritual, propósito não é físico. É aquilo que faz com que eu queira chegar no meu futuro. Né? Um futuro que eu ainda nem sei direito qual é, eu tenho uma sensação dele, né? Nós temos uma sensação do que queremos para o futuro, mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Quando a gente olha para a nossa história e vai lá e fazer um estudo aprofundado na nossa história, a gente até consegue ter uma sensação mais, até diria, palpável, do que é esse futuro que eu almejo, o que eu realmente quero construir e aonde eu quero chegar. E aí, se eu consigo, olhando para trás da minha história, trazer para o meu presente um motivo para seguir para o meu futuro, isso já é o suficiente para eu conseguir trilhar um caminho, para eu já traçar um caminho, mesmo que eu não saiba os detalhes desse caminho, e que quando eu me deparo com esses detalhes, eu vou
ter que parar e pensar, o que eu faço com isso agora? Mas se eu já me munir da minha história e eu já reconheço quem eu sou, eu sei das minhas capacidades de pegar aquilo, o que eu faço com isso agora e fazer alguma coisa, realmente fazer alguma coisa. Né? E é isso que a gente vai trazer aqui para esse espaço de laboratório. Porque né, quem estiver nos ouvindo, né, você vai ver que você vai ter a liberdade de estar aqui com a gente numa segunda-feira, mas na outra não. Né? Ou, não, como a Natália estava falando, eu quero continuar, e provavelmente você vai querer continuar, porque a gente vai estar sempre trazendo assuntos de temas diferentes dentro dessa linha que é esse fio vermelho da Storyline Labs, para ajudar você a estruturar o seu negócio a partir de uma narrativa coerente. E aí, eu já construí uma narrativa coerente para a minha marca, mas eu também posso construir uma narrativa coerente para os meus produtos, para os meus serviços. E a minha esteira de produtos e de serviços não acaba nunca. Porque uma das coisas que a gente tem que também não é tangível é a criatividade, e que também é uma bênção, né? É um presente que a gente ganhou. E quanto mais a gente... E o mais incrível, né? Que esse intangível da criatividade, quanto mais a gente mexe nela, mais ela cresce. E aí, a Storyline Labs é um caminho, é um fio vermelho que conecta fios vermelhos para conectar outros fios vermelhos. Então, a gente vai fazer um grande novelo ou uma grande tapeçaria, né? Bem, umas tramas Bem linda, onde os fios vermelhos realmente se intercalam para trazer uma qualidade diferente, né, para aquilo que está sendo produzido ou que está sendo colocado à mostra, né? Uma grande tapeçaria onde vocês vão fazer parte de alguma parte dessa tapeçaria, né? De algum lugar dessa tapeçaria. Vamos nos vestir, então, do melhor de nós e ir para a vida assim. Com Construir. nosso fio vermelho. A tapetar o mundo. Muito legal, estou bem animada, bem feliz, bem entusiasmada com esse projeto. E se você sentiu o chamado aí de estar com a gente, venha conhecer. Se gostar, fica. E eu torço que sim, e acredito que sim, que vai ser um prazer que a nossa história possa se juntar à sua, para, assim como eu e a Fernanda conseguimos fazer a criação do Storyline Labs, essas histórias unidas com a sua também possa fazer algo maior e mais significativo do que de forma individual, mas considerando a individualidade de cada pessoa, o que cada pessoa tem de único. E ouvir histórias, né? Ouvir situações diferentes na vida de outras pessoas, né? Então, são marcas, são pessoas que vão chegar aqui e vão contar um pouquinho do que está acontecendo, né? Qual a realidade do momento, por que precisa ajustar, né? Por que sente essa vontade de ajustar a sua história à história da sua marca, dar uma cara mais humana para a sua marca, para o seu produto, para o seu serviço, e como que a história de um pode ajudar a história do outro, mesmo tendo produtos, marcas distintas, né? Porque a história humana ela é uma só. Né? A biografia humana trabalha com um padrão de desenvolvimento que é para todos igual, só que cada um tem um colorido diferente. Né? E é esse colorido que a gente vai contribuir, né, a partir de uma troca, né, de um colocar-se no grupo, no laboratório, né, da Storyline Labs, poder trazer ideias para o outro, mesmo sendo uma marca que trabalha com produtos com nichos completamente diferentes, porque as histórias humanas são baseadas na mesma estrutura biográfica. Então, isso tem conexão. E essa rede que a gente vai criar aqui é uma rede de sustentação, né? São fios que se sustentam e que juntos podem realmente fazer uma trama,
organizada, definida e de sucesso, né, para a sua história, para a história da sua marca. E aí eu não sei, a gente, né, a gente está meio de improviso aqui, a gente veio falar. Total, não sei se vocês têm dimensão disso. A gente está falando aqui de forma espontânea, Sim. e é para mostrar como que é a ideia para ser trabalhado dentro da Storyline Labs, né? Então, segundas-feiras, às 3 horas da tarde, a gente vai estar ao vivo, tratando de algum assunto. Hoje é nascimento da Storyline a partir das histórias pessoais, a junção, né, de duas histórias. E aí a gente vai estar falando de outras coisas. Quer dar um spoilerzinho, Natália? O que a gente está... Só quero fazer um parênteses quando a gente fala de improviso, porque essa palavra, para improvisar bem, tem que ter por trás uma base forte sobre aquilo que vai se falar. Uhum. Improviso e descaso são duas coisas completamente diferentes. Sim. Improviso é você ter um repertório ali, então a gente vem conversando sobre a Storyline Labs, vem vivendo isso antes de colocar isso para o mundo. Então, a gente tem de onde puxar, a gente não precisou de fazer um texto, isso já é o que acontece, isso já é quem nós somos, já é o que nós fazemos. Então, para a gente fica tranquilo de falar de improviso, e talvez vocês não tenham nem percebido, até a gente compartilhar que assim é, né? E agora, feito esse parênteses, o spoiler dos próximos temas. Se você quiser opinar, você que está aí nos assistindo, sobre o que você gostaria, igual foi falado anteriormente, a história é viva. A gente tem várias ideias do que pode ser trabalhado, que conecta com esse propósito, e ao mesmo tempo nós estamos aqui para servir a vocês dentro do nosso conhecimento, do que nós podemos somar. Então pode escrever, olha, gostaria muito que fosse abordado isso, que nós estamos abertas a ouvir, acolher, e se possível for, atender. Mas vamos de spoiler, então, do que tem aí em mente. Nós temos a ideia de falar sobre arquétipos de diferentes perspectivas, e arquétipo e estereótipo são coisas completamente diferentes. Trabalhar em cima de um arquétipo não significa se engessar, é você entender ali a essência que direciona determinada comunicação, a forma de dizer, com base em um conjunto ali estabelecido de critérios que cada arquétipo traz. E você vai, lógico, se apropriar disso e dar a sua cara, não vai ficar igual toda vez que alguém fizer o uso de um mesmo arquétipo, se inspirar em um mesmo arquétipo. É uma inspiração, é uma referência. E a gente vai trazer essa referência, porque a criatividade tem a ver com isso. Você ter repertório, você combinar esse repertório e, a partir disso, gerar algo ali, de certa forma, novo. O Murilo Gun fala que criatividade poderia se chamar combinatividade. Faz muito sentido. E ainda que inovação, que é uma palavra tão assim desejada, tão falada, é a criatividade que emite nota fiscal, porque na essência o que acontece é a mesma coisa, só que a criatividade está mais associada à pessoa física e a inovação à pessoa jurídica. Então, esse é um dos temas. A gente pensou em falar também, em ter um aprofundamento quanto a valores, falar assim, coragem. O que é a coragem? E aprofundar nesse tema, porque se a gente está falando de marcas pessoais, a marca pessoal está muito vinculada ao que a gente é, porque marca não é o que você posta no Instagram. Isso é uma parte de onde, como a sua marca se propaga, e que é interessante que isso aconteça com coerência. Mas a marca é principalmente o que você emite e essa unidade, né, que vai propagar com coerência por outros meios ali, que é o gerador de tudo. Então, você conhecer essa unidade permite você propagar de uma forma íntegra, de uma forma coerente, e, ao mesmo tempo, você desenvolver essa unidade que é você, melhora a sua marca. Então, você se aprimorar, você se aperfeiçoar, você aprender, você desenvolver enquanto... Enfim, o que é importante, o que você valoriza, é essencial para a sua marca. Daí a ideia de falar e de aprofundar na questão dos valores, de secar isso para
também trazer cada vez mais clareza, apropriação, né? Ancorar a nossa marca pessoal. A apropriação e esse norte. E dar essa visibilidade, né? Para si mesmo, assim, às vezes a gente tem ainda uma situação de não conseguir visualizar muito bem a sua marca, e isso é um perigo que pode acontecer quando a gente não tem uma narrativa bem estabelecida, confundir eu e a marca, né? Então eu estou na marca, mas eu não sou ela, né? Então, e o que de mim vai para ela, né? Então, esses valores trazem essa apropriação de quem sou, o que é a minha marca e o que eu faço no mundo, o que eu ofereço. Né? Qual é a minha missão enquanto marca, né? Ou enquanto a dona da marca. Não é à toa que as empresas elas buscam ter assim, visão, missão, valores, só que trazer isso para o entendimento e viver isso é muito importante, tem uma força muito grande. Não é para ser uma coisa que tem palavra bonita e fica pregado num quadro, que está estampada no site, é para ser incorporado e é para ressoar também. O que precisa ter na minha marca para que eu me sinta alinhada com ela, que ela seja alinhada comigo, para que a gente tenha essa ressonância entre uma coisa e outra. E conecta, né? Essa ressonância é que vai conectar com o cliente. Né? O ser humano por detrás da marca é que conecta com o cliente, muito mais do que só a marca. Por que os grandes comerciais das grandes marcas têm o ser humano, família, criança? São valores sociais que dão ao consumidor essa percepção de humanidade, né, por trás da marca. E hoje em dia, depois do evento da pandemia, né, muitas marcas são uma pessoa, né? O empreendedor e a sua marca, e não é uma empresa, muita gente ainda está sozinho na sua marca. Então, mais sentido ainda se colocar nessa marca. E a gente vê no Instagram mesmo, no YouTube, nas redes sociais, as marcas que mais conectam tem cara, tem a pessoa por trás. A gente vê a pessoa, a gente sabe quem ela é. São as que mais conectam. Então, a importância, né, de se ter um site onde a gente aparece, conhecer a sua história, botar os seus valores, conseguir entender o que da sua história fala do que você faz hoje, porque o que você faz hoje certamente já está na sua história desde que você é criança. Então, como que você traz isso e você mostra isso para o seu cliente? Não é uma marca qualquer, tem um fundamento, tem uma base sólida que sustenta essa marca, que sustenta essa vida que essa marca tem e essa vida que essa marca proporciona, né? Que ela vende. Então, mais ou menos é isso. Mas tem outras coisas que a gente quer conversar, né? Então, a gente quer fazer exercícios também de vocês olharem para a história de vocês e vocês encontrarem esse fio vermelho. Né? Então, fazer uma junção de atividades que vão dar para vocês segurança, para vocês poderem escrever a sua narrativa, né? O seu texto de narrativa, e aí trazer para o grupo, a gente vai compartilhar. Perfeito. E tudo com essa qualidade que a Natália é mestre em proporcionar, que é essa qualidade do fazer com alegria, né? Fazer brincando, fazer como se fosse um jogo, algo que nos traz uma sensação de conforto interno, de estar leve e divertido, porque não precisa ser difícil, não precisa ser sofrido, né? Exato. É interessante, assim, você me fez lembrar que
teve sessões que eu conduzi com perguntas que foi com ferramenta que está aí, que é disponível, que é amplamente conhecida. E aí teve várias pessoas que me falaram assim, nossa, eu já tinha até feito, já tinha até respondido a essas perguntas, mas o fato de ter você e ter puxado isso parece que me ajudou a falar mais. Esse é o poder da facilitação, de ter o outro ali e que é algo que está dentro da nossa proposta. Uhum. O fato de ter alguém ali facilitando esse processo torna ele mais fluido. Olha lá, fluxos de novo. Fluxos não foi à toa. Esse nome é maravilhoso. Eu só botei fluxos para ficar um pouco diferente, para não ficar fluxo, né? Para dar um charme. Mas tem a ver com Porque às isso. vezes a gente consegue, pela facilitação, acessar ali de uma maneira que você com você, muitas vezes você não vai, mas basta uma pergunta e te remete a uma lembrança, a um pensamento e traz uma clareza. Então, e a questão da escuta, né? Eu falo que a Fernanda é uma das pessoas que mais me ensina sobre escuta, e é complexo, às vezes, a gente tentar explicar muito o que é escutar, mas a gente sabe quando a gente se sente escutado, que a gente fala e que a gente sentiu assim, que esvaziou, sabe? Que você conseguiu compartilhar, que você foi ouvida, que do outro lado você foi entendida. Por mais que às vezes tenha alguém do outro lado e essa pessoa está ali, entre aspas, te escutando, muitas vezes a pessoa está com um pensamento ali tão povoado de questões, de preocupações, de inquietações, que ela está aqui, mas ela não está aqui. E aí você está falando e você acha que ela ouviu, mas às vezes ela não ouviu. Então, esse escutar é algo que parece simples, mas ele exige também um treino, uma prática. Com certeza. E quando você é escutada, depois a pessoa consegue puxar ali uma coisa e lembrar e conectar, porque ela abriu espaço e ela realmente deixou aquilo entrar, né? E fazer contato com aquilo. E a gente treina muito isso. Fernanda é ótima nisso. Eu tenho exercitado, tenho aprendido muito com ela também. Vou melhorar cada vez mais e acredito que já tem também uma bagagem legal nesse sentido para conseguir, por meio da escuta, criar também esse espaço de facilitação, de acolhimento, que permite também ampliar o espaço de quem está sendo ouvido do outro lado. Esse processo na Storyline Labs vai ser muito peculiar e assim, muito especial, porque essa escuta, né? Você falou, às vezes tem uma outra pessoa que está lá ouvindo, mas parece que alguma coisa acontece que ela não está ouvindo inteiramente, né? Ou parece que ouviu, mas não ouviu, né? Está recheada de outras coisas. E também tem a questão do julgamento, né? A gente exercita um ouvir que não julga, mas que acolhe. E a gente realmente acolhe. E aí consegue pegar aquilo que de precioso foi falado, que muitas vezes a pessoa que está falando nem percebe o quão precioso é, e o quanto conecta com outras coisas que já foram ditas. E aí a gente traz isso. Então, isso é o trabalho do aconselhador biográfico, né? Isso faz parte do trabalho do aconselhador biográfico, mas na estrutura da pesquisa, com os mapas de empatia, essa qualidade também estava em ti. Então, a gente tem um ambiente aqui que nós duas carregamos essa qualidade do ouvir sem julgar, né? Do ouvir que acolhe e que seleciona de uma forma sensível o que tem de mais precioso no que está sendo dito. E às vezes é algo muito simples, tão simples que quem fala descarta. Mas a gente vai lá e puxa aquilo depois e conecta com algo mais que vai fazer sentido. E aí vai aparecer lá na descrição de quem sou eu, por exemplo, quem é a Fernanda, que está lá no meu site, que a Natália construiu de uma forma tão especial, com as minhas palavras. É o mais incrível, assim, nossa, eu estou ali.
É assim, aqui as suas palavras podem ser usadas a favor de você. Então, o grande diferencial, eu acho que Tudo que você desse disser poderá ser usado a favor a de seu você. favor. A seu favor, eu tentei parafrasear É. e ficou estranho. E é isso, assim, você vai, né, aqui você vai poder ser quem você é, porque é a partir disso que a gente vai conseguir extrair o melhor de você para a sua Esse é o marca. insumo do trabalho. Ver É. quem você é e melhorar esse você, buscando a excelência, né? Que a excelência tem uma frase, eu não sei de quem é, eu acho maravilhosa, que fala que a excelência, ela é um anseio da alma. Uhum. E a perfeição é uma busca da mente. Então, a perfeição a gente evita, até porque ela não existe. Na Não aqui. verdade, humana, perfeito é Deus, né? E Perfeito no mundo espiritual tudo é perfeito. exato. O pensar é perfeito, né? Se a gente for, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Esse pode ser um tema, Pode. verdade. Aonde a gente encontra a perfeição? Tudo é perfeito, verdade. Tudo é, Exato. tudo é perfeito aqui, né? No pensar. Quando a gente imagina alguma coisa, a gente imagina perfeito. Não imagina, né? Mas, vou imaginar fazer uma aula, né? Vou me imaginar dando uma aula. Eu vou me imaginar dando uma aula perfeita, né? Eu não vou imaginar que eu estou errando tudo, que eu não estou conseguindo transmitir aquilo que eu quero falar para os alunos, né? Eu vou dar uma aula, na minha imaginação, a minha aula vai ser perfeita. Aí, quando eu vou lá e vou dar aula, aquele perfeito que estava na imagem que eu criei começa a receber influência de outras coisas que eu não tinha pensado, que não estavam nesse pensamento, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. E da sua própria habilidade, né? Ou às vezes capacidade para aquela coisa que imaginou, De que pode repente, ser aprimorada. sim. Aí, de repente, acontece uma pergunta lá que eu não tinha imaginado, aí eu já tenho que desviar a aula para o outro lado, aí já não fica do jeito que eu tinha pensado que ia ser, aí eu tenho que correr, porque o relógio está passando, vai acabar a aula e eu não dei a metade do que eu pensei que eu ia dar, porque eu tive que, né? Então, só um exemplo. Mas aí, por isso que na prática, a perfeição ela não existe, mas a gente pode cada vez fazer melhor. E aí só dá para saber onde que eu preciso melhorar, porque a primeira ideia ela é perfeita. Então, se eu não coloco ela em prática para ver aonde que tem as coisas que eu preciso melhorar, eu nunca vou tornar aquilo real e melhorável, porque nunca vai ser, vai continuar sendo só ideia, né? Quando eu falei assim, que eu falei da questão do perfeccionismo, aí você trouxe o ponto do perfeito e me fez refletir que tudo é perfeito naquilo que precisa ser trazido para a gente naquele momento, que vai gerar um feedback para que seja algo ali que pode ser aprimorado, ok, pode ser, mas no que poderia ser naquele momento, dentro das condições, das habilidades, das capacidades, aquilo foi perfeito. É algo que não sei se ficou confuso para quem está Não, escutando. acho que é isso mesmo, tipo, aquela frase que fala, né, melhor feito do que perfeito, na verdade nem é isso, assim, o feito é o perfeito, perfeito é o feito, Uhum, que é isso que você estava falando, né? exato. Tudo é perfeito, porque tudo pode ser realizado, mesmo que eu precise melhorar depois. Muito legal. Acho que era isso, né, que você estava Eu falando, acho que né? deu para esclarecer assim, o ponto que a gente queria falar sobre isso. Acredito que sim. Se você que está assistindo ainda ficou com alguma questão, É, aí você escreve que a gente grava um vídeo especialmente para você, para falar mais a respeito. e como a Natália já tinha comentado, né, como é um laboratório, e no laboratório a gente está fazendo experiências, né? A gente está construindo, a gente está realizando para tornar cada vez melhor. A sua opinião é muito importante. É porque você não está agora aqui com a gente. Se você quiser participar,
você precisa entrar em contato com nós antes, porque todas as segundas-feiras a gente vai abrir e você pode estar aqui numa janelinha junto com a gente. Você pode fazer parte, você recebe um link da sala e você vem. E a gente conversa, a gente troca e faz exercícios. Isso fica disponibilizado ou não, isso também é uma questão de acordo, dependendo do que está sendo tratado, a gente não precisa tornar público. Exato, Né? que o espaço de segurança também é essencial, a pessoa se sentir acolhida, não julgada. Sim. Perfeito. Né? Então, assim, e aí você pode vir e participar. Hoje a gente está fazendo uma transmissão direto ao vivo, mas a ideia nem é isso, né? A ideia é a gente ter uma sala onde a gente entra aqui no Meet e vai conversar, vai falar sobre algum assunto, e aí nessa hora a gente vai estar gravando. Depois, quando a gente entrar nos detalhes específicos de cada história de vocês, a gente encerra a gravação e isso não é tornado público, né? Então, fica bem tranquilo que esse tipo de procedimento é normal a gente realizar assim, né? O que é público e o que quando entra numa questão privada, individual, de histórias de vida, o sigilo ele é preservado, né? Ele é garantido. Perfeito. Perfeito! Toda história de vida é perfeita, por mais tranqueira que a gente viva. Porque toda tranqueira vivida pode gerar algo transformador para o futuro. Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, a gente torna a história da gente, né, coloca ela numa outra perspectiva. Sai do sofrimento e da dor e passa a olhar a história como um caminho de desenvolvimento onde eu posso me tornar cada vez melhor, mesmo que seja na dureza. Porque nenhuma história de vida é só conto de fadas. Né? Cada um sabe a dor que tem. Sabe que eu aprendi o que é celebrar não faz muito tempo? Diga. Celebrar é o aprendizado. Você não celebra só quando a coisa correu como você gostaria que corresse, entre aspas, deu certo. Você celebra o aprendizado que aquilo gerou. Seja um aprendizado que aponte para uma continuidade, seja um aprendizado que aponte para uma perspectiva nova, para um teste novo, vamos dizer assim. Nós gostamos de pesquisa, vamos falar de teste, que pode gerar outros resultados, mas você celebra o aprendizado. E aí tudo pode ser celebrado. Você celebra para encerrar um ciclo e para começar um ciclo novo. Mesmo dentro de uma mesma busca. Porque às vezes a busca ela é legítima. Sempre, na verdade, né? A busca sempre é legítima. Só que às vezes a estratégia não está muito adequada para aquela busca. E você não precisa mudar a sua busca. Às vezes você precisa manter ela assim, íntegra ali onde ela está, mas reenquadrar ali a estratégia pela qual você consegue alcançar aquilo que é importante para você. E isso também cabe. Sim, totalmente. Na história, quando a gente olha para investigação bibliográfica, né, que é um outro nome que se dá para aconselhamento e consultoria, Legal, legal. Esse ponto de vista ele é muito, muito bem colocado, porque para nós, aconselhadores biográficos, pelo menos para mim, toda história está certa. Tudo está certo na nossa história. Não necessariamente é bom, no sentido de ser positivo, né? É alegria, é prazer, é satisfação. Não, às vezes é dor, às vezes é dificuldade mesmo, de grandes desafios, mas está tudo certo, porque é isso que, para aquele ser humano, é necessário para que haja uma grande transformação. E a ideia é essa, né? Ter esses pontos de fim de alguma coisa e começo de algo diferente. Né? Quantas vezes? Tudo bem, que é o que a gente busca, que são essas transformações, né? Perfeito. Quantas vezes, o que você ia dizer? Tantas vezes? Quantas vezes a gente tende a pensar que, apesar dos desafios, nós crescemos, mas que nós crescemos por causa dos desafios, para nos tornar maiores que eles.
São as Então, eles são oportunidades, também né? instrumentos de forjar a nossa melhor versão. Com certeza. Com certeza. E aí a gente pode já pegar o ganchinho para uma próxima encontro, que é essa se transformar, né, na sua melhor versão. Eu lá com os meus 14 anos fui perguntar para o meu pai como que eu poderia fazer se eu quisesse ser um cavaleiro da Távola Redonda ou um cavaleiro templário. Meu pai primeiro riu, né, porque não existe mais a Távola Redonda, mas ele disse, pai, o que que precisa um ser humano ter para ser um cavaleiro? Se eu quiser ser um cavaleiro, o que que eu preciso ter? Ele disse assim, para ser cavaleiro da Távola Redonda tem 7 virtudes que os cavaleiros precisam ter. Um homem precisa ter aquelas 7, senão não se torna um cavaleiro da Távola Redonda. E eu já fiquei imaginando um cavaleiro da uma Távola Redonda de mulheres, né? Porque eu já começava aí, né? Que só tinha cavaleiro. E eu, né? Uma menina, querendo desenvolver. Revolucionar. Aí eu fui pesquisar sobre as 7 virtudes e fui ver que valores são esses que tornam uma pessoa legítima para estar num grupo seleto e ser representante de uma causa maior no mundo, né? Então, aos 14 anos eu tinha esse ideal, representar uma causa maior no mundo, né? E que virtudes, que qualidades eu preciso desenvolver. Aí quando eu olhei a lista, algumas eu disse, essa é fácil, essa é fácil, essa é fácil, e essa daqui é quase impossível. Aí eu assim, então vou me concentrar nessa. E aí as outras ficaram, né? Mas eu ainda estou nessa mesma ali, eu ainda estou, porque ela vai se desdobrando, né? Então, ao longo da minha história, aquilo foi se desdobrando. E aí eu ainda não acho que eu possa ser uma cavaleira da Távola Redonda, porque aquela virtude específica que a gente vai falar sobre ela num próximo momento, não vou deixar em segredo. Se você quiser saber, vai ter que vir. A gente pode depois anunciar, não sei aonde, mas a gente pode. Então, você aí que já quis ser cavaleiro ou amazona da Távola Redonda, Se vai você... participar do nosso treinamento secreto no Storyline Labs. Mas que virtudes tem a ver, né? Assim, porque são 7 virtudes e algumas delas eu achei muito fácil. Eu achei uma aspiração muito legal para uma pessoa de 14 anos. Falei, gente, o que eu queria com 14 anos? Fiquei aqui visitando. O que você queria? Fala aí. O que aconteceu nos seus 14 anos? 14 anos é um ponto importante de 14 virada. anos eu nadei uma lagoa, Ó, atravessei a lagoa nadando. mas isso é um propósito de realização? 3 Realiz... quilômetros para natação, deu 1 hora mais ou menos, um pouquinho menos que isso. Atravessei. Mas, Tava fria, cheguei mas viva, fiquei feliz. você se preparou para isso? Quanto tempo? Me preparei 1 ano mais ou menos. Isso tudo faz parte, né? Essa dedicação, essa foco em querer vencer um obstáculo, né? Ou que no teu caso era a lagoa. No meu caso, é uma das virtudes. Achei muito legal. Mas Muito é bom. isso. Então, as próximas páginas da história podem ser escritas junto a você, fica o convite. Vai ser uma honra ter você no nosso treino secreto da Cavalaria da Tábua Redonda. A Ixi, não qualquer sei momento. se eu sei falar, eu estou inapta, Ficou eu tenho bom, que treinar muito. ficou bom. Mas assim, como que você vai fazer para participar, se você quiser, né? Você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo que a gente entre em contato, ou melhor ainda, você pode ir lá no nosso Instagram e aí você conversa com a gente, Fluxos Potenciais Humanos, a gente deixa aqui embaixo depois na descrição do vídeo, ou lá no Negócios com Significado, Perfeito. né? Também pode ser Natália Wilk, a gente pode deixar os nossos contatos aqui embaixo, e aí você entra em contato para a gente disponibilizar o link da sala, para poder você estar participando junto com a gente aqui, tá bom? Excelente. Então é Obrigada isso. pela sua atenção.
Se você chegou até aqui, deixa a gente saber que você chegou, que a gente vai ficar muito feliz de... Você também vai, né? Tô falando por você. Claro, não, pode falar. Tô me sentindo Maravilha. representada. Então, ótimo. E até o próximo. Não deixe de dar um Um ok gostinha. para a gente saber que tá legal e a gente continuar, né, nessa linha. E seu comentário é bem-vindo. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Não sei como é que desmonta isso daqui. Então, isso vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Primeiro teste, achei o parar a transmissão. Então é isso. Tchau, gente. Faz parte do show. Tchau, gente. Ainda tá Pronto. gravando.